que eu quis sempre fazer, começar com uma obra de ficção. Mas, perante a oportunidade de um projeto desses e de começar com essa obra, ele é o vulto da Sofia que imediatamente o atrai. Aliás, ele ficou sempre extremamente ligado toda a vida, e ela a ele, à Sofia. Conheceram-se na altura das filmagens, quando ele era muito novo, e a Sofia estava no Algarve em férias, e portanto a proposta foi ele ir para lá, aparecer lá e começar a filmar, sem um projeto pré-estabelecido. Isso resulta claramente no filme, os banhos de mar, o acompanhar a família a tomar banhos, em casa, ela a contar histórias aos filhos, os poemas, tudo aquilo aparece como uma resultante normal, sem nunca ser a poetizar, a declamar ou a dizer, por isso é que eu dizia há bocado, não é nada um documentário, é um filme sobre os caranguejos, os escorpiões, a Sofia do signo escorpião, que se vê a passear nas rochas, a água do mar, os mergulhos, aquilo que está em toda a poesia da Sofia, o apelo à limpidez, o apelo à verdade, o apelo à transparência e uma consciência também muito clara do que ela chama num poema os jogos perigosos da transparência, para captar muito bem o personagem entre esses diferentes registros. E é essa pessoa que lhe interessa à frente dele. Essa pessoa que é um grande poeta, que tem a magia da palavra, o sortilégio da palavra, mas que faz de todo o seu cotidiano essa mesma poesia. Claro que mostrar isto como programa era caminhar para o pior. O filme também nasce, para voltar a ligar esta história, de uma ideia de conjunto. Era um filme de sketches, a ideia inicial era um filme de sketches em que cada realizador ilustrava um provérbio, e o João escolheu o Quem espera por sapatos de fundo morre descalço, que foi o único que acabou por ficar dessa série de filmes que eram para ser pequenos filmes, portanto, no estilo do que a Nouvelle Vague nessa altura estava a fazer, dos primeiros filmes de sketches da Nouvelle Vague, e portanto aqui não se fez esse filme de sketches, mas fez esse. O António Pedro Vasconcelos fez o Perdido por 100 também, baseado, ainda está ligado a essa ideia também, Perdido por 100, Perdido por 1000, mas ele aí pela primeira vez encena-se a si próprio. Há um efeito esquisitíssimo nesse filme, que com o tempo ganha cada vez mais relevo, que é o corpo, a imagem do Luís Miguel Sintra e a voz do João César. O que torna-o uma espécie de personagem que vamos reencontrar na trilogia. E aí, por exemplo, há a citação expressa a esse filme, Lívio, há quanto tempo? Lívio era o nome do personagem dos sapatos de fundo, representado pelos dois. Portanto, quando eles se encontram, é uma espécie de corpo e alma, de corpo e voz, que se vão encontrar, que se vão outra vez encontrar. E aí há um primeiro alter ego que está criado, que não é ainda um vagabundo, como o João de Deus será, mas que para lá caminha. Ou seja, a pouco e pouco, desde uma brincadeira que está mais próxima da Nouvelle Vague, no princípio, brincadeira de amigos que tentam ganhar algum dinheiro e, portanto, vão, através da notícia da morte do Almirante Salada, tentar extorquir algum dinheiro, não conseguem nada, recebem os tais sapatos que a mulher, a viúva do Almirante, não lhes dá dinheiro, dá-lhes algumas coisas através da criada, o que junta sempre a obsessão das citações no cinema dele. Essa cena da criada tem uma citação muito bonita do Paulo Rocha, dos Verdes Anos, quando ela diz, ai minha senhora, no momento em que ele lhe desfaz as tranças e mexe faz festas no cabelo. E, portanto, o que era ai minha senhora era a frase da Hilda nos Verdes Anos ao morrer, quando era assassinada por um namorado. E, portanto, aí há uma ideia de morte, etc., outra vez, ligada a uma situação amorosa, mas depois há um personagem, ele próprio, que não consegue realizar a sua relação de amor. Ou seja, que diante da rapariga do filme está sempre longe, ela nunca está sempre com o outro, nunca está com ele.
Até aquele longo plano fixo em que ele está sentado e ela está na cama com outro namorado, portanto, aparentemente como se ele estivesse ali e não estivesse completamente indiferente à presença dele. E em que ele cita uma frase, que podia aparecer nos filmes mais tarde, e em que ele diz, já o meu pai dizia, mais ou menos estou a citar de cor, não é escrupuloso, já o meu pai dizia que quem vai ao primeiro amor vai a pé coxinho para a vida. Portanto, como um amor falhado, quer dizer, portanto, um amor não realizado. E no fim, quando ele percebe que não tem mais nada a esperar da rapariga daquela história e vai para o bosque fora, é já, como ele dizia, um vagabundo, é já um personagem que se está a tornar um vagabundo, ou seja, que fica perdido numa floresta a olhar para nós. O doutor Eusébio de Perdigão disse, mas o que é que estamos aqui a jogar ao sisudo ou o quê? E ele escreveu nesse livro que o doutor Eusébio de Perdigão foi quem mais se aproximou do sentido desse plano. Portanto, o que ele queria era mesmo uma relação de jogo de sisudo entre o espectador e o ator. Ora, o jogo do sisudo, como a gente sabe, é aquele que primeiro se vai rir, ou seja, quando aquele jogo que faz as miúdas, expressões muito sérias a ver qual é o primeiro que consegue. Quem é que se consegue manter sério mais tempo? Nem é tanto por isso é que se chama sisudo. Quem é que faz rir mais depressa? Que é normalmente quem perde, mas quem ganha é quem consegue ficar sério mais tempo. Quem leva a seriedade até ao fim. Eu não consegui deixar de pensar nesse plano ao ver o último plano do Vai-Vai. E, portanto, dizer, nos dois filmes há uma ligação. É a mesma... Há uma ligação aqui. Talvez pudéssemos dizer também que há o plano do sisudo no final do Vai-Vai. Mas agora há uma coisa muito curiosa. Era uma coisa que interessei imenso ver abordado e era um estudo que seria apaixonante fazer. Como todos os contos infantis, ou os grandes contos infantis, esses contos infantis são o repositório de todos os grandes temas que se podem imaginar. Está lá tudo. O medo, a morte, a noite, o sexo, tudo. A memória, tudo. Até que ponto essa passagem por esse mundo todo, para a grande violência desses filmes, pelas mortes, pelas histórias tenebrosas que acontecem nesses filmes, pela, por exemplo, a passagem sexual a Sílvio Silvestre, etc., portanto, o tema do travesti, se quisermos, tudo isso não pode ser visto como uma primeira aproximação à trilogia, ou a trilogia não pode ser vista ainda como um grande conto tradicional ainda, ou seja, um grande conto neste mesmo sentido. Um conto com a mesma estrutura do conto, quer as recordações, quer a comédia, quer, sobretudo, mais fortemente, as bodas de Deus, em que aí entramos desde o princípio numa dimensão completamente onírica, em que tudo pode acontecer, desde aparecer o enviado de Deus, deixando-lhe aquela mala carregada de dólares, ele vai salvar a rapariga que se está a afogar, depois volta, a mala ainda está ali, o convento de Freiras, passagem a Barão, depois como é que toda aquela fortuna desaparece, o roubo, aquele vulto esquisitíssimo onde ele guardava o dinheiro e que a outra vai lá assaltar e roubá-lo, a prisão, as bombas, a acusação, quer dizer, um mundo em que todo o anexo e a lógica é uma lógica do imaginário infantil e desses contos. As coisas vão dar umas das outras sem, com uma lógica, digamos, mítica, mágica, muita lógica dos contos populares e não uma lógica racional de argumento ou de credibilidade ou plausibilidade do próprio argumento. E isto já aparece desde as recordações um bocado, quer dizer, naquele personagem, a primeira vez que aparece o João de Deus, quer dizer, na igreja da Madre de Deus, exatamente, a mãe, por aí fora, a procura da mãe, etc., até todas as peripécias dele com as várias personagens